Olá, irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos a este momento de reflexão e inspiração. Hoje, vamos falar sobre um tema que toca o coração de muitos de nós: a nossa identidade em Deus. Quantas vezes nos sentimos inadequados, inseguros ou com medo de não sermos o suficiente? Quantas vezes olhamos para os outros e pensamos: por que não sou como ele ou ela? A verdade é que Deus não nos chamou para ser cópias de ninguém. Ele nos criou de forma única, com um propósito especial. Neste vídeo vamos mergulhar na história de Moisés, um homem que, assim como muitos de nós, lutou contra o medo e a insegurança, mas descobriu que quando confiamos em Deus, Ele nos capacita a ser quem realmente somos. Então, prepare seu coração, abra a sua Bíblia e venha comigo refletir sobre essa mensagem que vai edificar a sua vida. Vamos lá? Deus quer que você seja você. E Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire os israelitas do Egito? Êxodo 3:11. Essa pergunta revela muito sobre como Moisés se via e talvez sobre como nós nos vemos também. Quando Deus o chamou para libertar o povo de Israel, Moisés deu uma desculpa atrás da outra. Ele questionou sua capacidade, sua autoridade e até sua habilidade de falar em público. Todas as suas desculpas estavam enraizadas no medo. Medo de falhar, medo de não ser suficiente, medo de não ser aceito. Quantas vezes nós agimos assim? Deus nos chama para algo, mas imediatamente começamos a listar todas as razões pelas quais não somos capazes. Quem sou eu para fazer isso? Zrênia. E se eu falhar? Zrênia. Eu não tenho os talentos necessários. Nós nos vemos através das lentes das nossas fraquezas, dos nossos erros e das nossas limitações. Mas Deus nos vê de forma completamente diferente. Deus não vê como o homem vê. Enquanto Moisés se via como um fugitivo, um homem com um passado cheio de erros, Deus o via como um libertador, um líder escolhido para cumprir um propósito grandioso. E como Deus vê você? Ele te vê como um filho amado, criado de forma única, com um propósito específico. A Bíblia diz em 1 João 3:1: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. O problema é que muitas vezes focamos nas nossas fraquezas, nos nossos erros e nas nossas limitações. Fazemos uma lista mental de tudo o que está errado conosco e nos sentimos pequenos, incapazes, indignos. Mas Deus nos diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Ele não espera que sejamos perfeitos. Ele só quer que estejamos disponíveis. Eu já passei por isso. Durante anos, tentei ser como outras pessoas que eu admirava. Queria pregar como fulano, liderar como ciclano e até mesmo ter a personalidade de Beltrano. Mas Deus me mostrou que Ele não me chamou para ser ninguém além de mim mesma. Ele me criou de forma única, com minhas próprias características, meus próprios dons e até minhas próprias limitações. E o mesmo vale para você. Você já se pegou tentando ser alguém que não é? Talvez você se sinta estranho ou diferente. Mas a verdade é que Deus nos fez únicos por um motivo. Ele não quer que sejamos cópias. Ele quer que sejamos a melhor versão de nós mesmos. Quando tentamos ser como os outros, estamos rejeitando a obra que Deus fez em nós. E pior, estamos perdendo a oportunidade de cumprir o propósito que Ele preparou especificamente para nós. Aqui estão algumas práticas para aprender a ser você mesmo. Pare de se comparar. Comparação é um ladrão de alegria. Quando você se compara com os outros, sempre vai encontrar alguém que parece ser melhor em alguma coisa. Mas a verdade é que você não sabe a história completa daquela pessoa. Em vez de se comparar, celebre suas singularidades. Celebre suas singularidades.
O que faz você ser diferente é o que faz você ser especial. Talvez você tenha um senso de humor único, uma habilidade criativa ou uma sensibilidade que outros não têm. Tudo isso foi colocado em você por Deus para um propósito. Confie no processo de Deus. Ele está trabalhando em você, mesmo quando você não vê. Romanos 8:28 diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Moisés só conseguiu cumprir o chamado de Deus quando aprendeu a confiar nele, e o mesmo vale para nós. Não podemos fazer o que Deus nos chamou para fazer sem a sua ajuda. Quando olhamos apenas para as nossas próprias habilidades, ficamos atemorizados. Mas quando olhamos para Jesus e focamos nossos olhos nele, ele nos dá a coragem para seguir em frente, mesmo diante do medo. Aqui estão 3 verdades para você guardar no coração. Deus não espera que você seja perfeito. Ele só quer que você esteja disponível. Moisés não era perfeito, mas ele estava disposto a obedecer. E isso foi o suficiente para Deus. O poder de Deus se manifesta na sua fraqueza. Quando você se sente incapaz, é aí que ele age. 2 Coríntios 12:9 diz: Por isso me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Foque em Jesus, não no medo. Hebreus 12:2 diz: Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando mantemos nossos olhos fixos nele, o medo perde o poder sobre nós. Irmãos, Deus não quer que você seja mais ninguém. Ele quer que você seja você, com suas forças, suas fraquezas, seus dons e suas singularidades. Ele te criou para um propósito que só você pode cumprir. Se você está se sentindo inseguro hoje, lembre-se, Deus está com você. Ele te capacitará, te guiará e te fortalecerá. Basta dar o primeiro passo de fé, como Moisés fez. Relaxe, aprenda a se amar e não tenha medo de não ser capaz de fazer o que você precisa fazer. A verdade é que nenhum de nós pode fazer o que precisa fazer sem a ajuda de Deus. Se olharmos somente para o que achamos que podemos fazer, ficaremos atemorizados. Mas se olharmos para Jesus e focarmos nossos olhos nele, ele nos dará a coragem para seguir em frente diante do medo. E assim, irmãos, chegamos ao final desta reflexão poderosa. Hoje, aprendemos que Deus não quer que sejamos mais ninguém. Ele quer que sejamos nós mesmos, com nossas forças, nossas fraquezas e nossas singularidades. Ele nos criou para um propósito que só nós podemos cumprir. Se você está se sentindo inseguro hoje, lembre-se, Deus está com você. Ele te capacitará, te guiará e te fortalecerá. Basta dar o primeiro passo de fé, como Moisés fez. Se essa mensagem tocou o seu coração, não deixe de compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas reflexões. Deixe nos comentários: qual é a área da sua vida em que você precisa confiar mais em Deus? Vamos fortalecer uns aos outros com a nossa fé. Um forte abraço e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até a próxima.